Olá! Hoje na nossa série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre a imparcialidade do mediador. Isso porque já presenciei falas, em especial de advogados, de que poderia estar o mediador sendo parcial na condução da sessão. Bem, eu acredito que a mediação perde a sua credibilidade como um caminho para resolver um conflito quando uma das partes ou um dos procuradores perde a confiança no trabalho daquele mediador. Claro, porque se o mediador precisa ter justamente a confiança de todos os envolvidos para bem conduzir a mediação, e algum deles acha que o mediador está favorecendo a um lado ou ao outro, eu penso que aquela sessão de mediação já está comprometida. E vejam bem, não necessariamente o mediador precisa estar sendo parcial na sessão para que se tenha essa impressão. Esse é o grande ponto. Ah, Henrique, mas como assim? Não entendi. Ser parcial sem estar sendo? Sim. Digo a vocês que é bem fácil de, na mediação, essa distorção ocorrer. Querem ver só? Vamos, por exemplo, analisar o uso inadequado de alguma das ferramentas da mediação. Garanto, vocês irão concordar comigo que basta esse erro acontecer por parte do mediador e já algum dos participantes da audiência poderá achar que o mediador está sendo parcial. Querem ver só? Vamos pensar que o mediador, ao usar a ferramenta do afago para enaltecer o esforço de uma das partes, não utilize esse mesmo afago também para enaltecer algum movimento positivo da outra parte. Idem, se essa ferramenta do afago estiver sendo usado pelo mediador para elogiar a conduta de apenas um dos advogados. Pergunto para vocês, nesse caso, não estaria dando o mediador espaço para dar a entender que está havendo certa parcialidade? Pensem comigo. Quem fica confortável apenas em ouvir elogios ao outro e nunca a si? Te pergunto ainda, como você se sentiria se estivesses no lugar daquela parte ou daquele advogado que não foi afagado? Se coloque, por favor, por um instante nessa situação. E vejam, nessa reflexão que acabei de fazer com vocês, eu fiz uso de uma outra ferramenta da mediação, a de se colocar no lugar do outro, que é a ferramenta de inversão de papéis. E pegando então essa ferramenta, vamos pensar juntos. Se por um equívoco do mediador ele decidisse usar essa ferramenta em uma sessão conjunta e não numa sessão individual, já imaginou o que pensaria aquela parte que foi convidada pelo mediador para se colocar no lugar do outro, na frente desse outro? Pense no pai que ouviria do mediador uma fala assim: se ponha no lugar da mãe e pense se ela consegue arcar com as despesas do seu filho com o valor que estás propondo para o acordo. Já não estaria sacramentado pelo mediador que ele está a favor de apenas um dos lados? Bem, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer para vocês que não necessariamente o mediador precisa estar sendo parcial para que algum dos partícipes da mediação entenda pela parcialidade dos trabalhos. Esse entendimento ocorre, na maioria das vezes, não por intenção do mediador em ser parcial, mas por algum deslize que ele cometa na condução dos trabalhos. E um outro ponto que eu peço atenção de vocês, e esse sim pode levar a uma real perda da imparcialidade na condução dos trabalhos, é de verificar
se o caso concreto que você vai mediar pode causar ou não o que eu chamo de efeito espelho. E antes que você me pergunte, eu vou te explicar o que é esse efeito espelho. É aquele caso que você vai mediar e que te toca, que pode te desequilibrar durante a sessão. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que meu pai tenha falecido recentemente em função de um câncer. Poucos dias depois, me é entregue um caso para eu mediar que envolve um paciente oncológico e um plano de saúde. Há, nesse caso hipotético, uma negativa, por exemplo, do plano de saúde em dar cobertura àquele tratamento que aquele senhor precisa. Tratamento que é a única chance que ele tem de sobreviver. Será que seria eu o melhor mediador naquele momento para fazer aquela mediação? Será que esse caso não vai fazer espelho para mim? Será que eu vou ter a imparcialidade que me é obrigatória? Atenção, obrigatória. Para essa mediação? Difícil de responder, né? E por ser difícil de responder, enquanto mediador, penso que não devo correr esse risco. Penso que é mais apropriado encaminhar a mediação para um outro colega. Então, fica aí a minha dica. Cuidado com as ciladas. O mediador é humano. Ele sente, ele sofre, ele se comove. Então, procure sempre amenizar os riscos. O estudo do caso que irás mediar é importante para reduzir esse tipo de risco. E por falar em estudo do caso, no próximo episódio da nossa série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre ler ou não ler o processo antes da mediação, ou se é viável ou não estudar aquele conflito não judicializado que irás mediar. O que você pensa sobre isso? Iremos conversar sobre esse tema no nosso próximo encontro da série Dicas de Mediação. Até lá!